Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso Capcast e hoje viemos trazer um assunto super importante para a categoria contábil empresarial de Caruaru, que a gente está diante de uma nova lei, de uma nova exigência. Estamos aqui para esclarecer e tirar um pouco de dúvida. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, que a CAP vem com a atualização, com um bate-papo, né, com a Prefeitura. Estamos aqui com o nosso secretário Vidal, secretário de Seguranças Públicas, de Serviços Públicos, e nosso associado, contador Otávio, que vai internar conosco. Esse aqui, ó, vamos começar com o Vital, ele mostrando um pouco dessa nova legislação que já está em vigor aqui em Caruaru, né, que foi um motivo de muitas especulações, e a gente vê que também foi muitas divulgações, foi feito muitas divulgações que a lei realmente não diz isso. Então a gente trouxe ele aqui para nos esclarecer e falar um pouco dessa nova lei. Isso mesmo, Sheila, prazer estar aqui com vocês, Otávio, amigos da Capcast. É um prazer imenso estar falando sobre essa lei dos grandes geradores aqui em Caruaru, lei importantíssima, que é o divisor de águas para o município. E eu já começo falando que essa lei ela foi baseada em outras duas leis nacionais, a Lei Nacional de Política de Resíduo Sólido e a do Marco do Saneamento. Então, o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público aqui de Pernambuco, recomendaram à gestão de Caruaru que a gestão fizesse essa lei dos grandes geradores, tivesse essa gestão do lixo compartilhado aqui em Caruaru. Então foi o que a gente fez, dia 23 de junho, mandamos para a Câmara de Vereadores aqui de Caruaru, onde foi aprovada por unanimidade. E aí tivemos o prazo, e depois de muito diálogo do prefeito Rodrigo Pinheiro, muito diálogo com o Poder Legislativo, nós saímos de 90 dias do tempo da lei para 120 dias. Também outra reivindicação é que seriam 200 litros. E aí passamos para ser 300 litros, a única cidade do Brasil que atende 300 litros em relação aos grandes geradores. Então, o que é que essa lei vai beneficiar e quem são essas pessoas, né? Quem são esses estabelecimentos? Todo aquele estabelecimento que gerar mais de 300 litros dia, ele é considerado o grande gerador. Então, essa lei ela vai tirar a pressão do sistema de coleta de lixo aqui do nosso município. Nós vamos incentivar a coleta seletiva, vamos incentivar a economia circular. E também, sem dúvida nenhuma, né, vai ter lá no fim, no quesito economia. Quando você faz a economia dentro do município, esse recurso ele pode ser destinado para outros segmentos aqui da nossa cidade, por exemplo, como saúde, como educação, a própria limpeza urbana. Então, essas leis nacionais, ela prevê que os estabelecimentos, esses grandes geradores, centros de compras, bares, restaurantes, escolas, hospitais, eles têm essa responsabilidade do lixo compartilhada. Então, mediante a isso, nós criamos essa lei e, claro, com recomendação dos órgãos de controle, baseado nessas duas leis nacionais. Não foi inventado do dia para a noite essa lei, ela simplesmente, nós estamos fazendo ela ser cumprida. Então, mediante a isso, nós vamos ter um cenário diferente aqui nos próximos dias em Caruaru. Isso também vai incentivar não só o meio ambiente e o descarte, evitar esse descarte irregular do lixo em nosso município, como preservar o meio ambiente. E claro, né, nós estamos agora com essa discussão, né, mundial em relação ao aquecimento global, em relação ao aumento de temperatura, COP30, que está aí, que vai ser realizado no Brasil, toda essa discussão de meio ambiente. Essa lei simplesmente veio para beneficiar a população caruaruense, vai melhorar no quesito limpeza a nossa cidade e também pensando em futuro, né, pensando para os nossos filhos, os nossos netos, para que de fato, né, eles tenham uma cidade melhor. Que a gente tem que começar pela nossa casa, a limpeza, né? Tem que começar por Caruaru, começar depois do estado de Pernambuco, Brasil, a nível planeta Terra, para que a gente tenha um futuro melhor para as nossas crianças, né? Sem dúvida nenhuma. Então a lei, ela resumida, é basicamente isso. E aí nós encerramos no último dia 19 de outubro o cadastramento para esses grandes geradores, onde eles apresentaram toda a parte da documentação, os dados que eram necessários, e enviaram para a Secretaria de Serviços Públicos. A partir do dia 20, nós estamos fazendo essa triagem aqui com os grandes geradores para que a gente possa implementar a nossa coleta de lixo aqui em Caruaru. Vale lembrar também que
nós vamos continuar fazendo a coleta dos grandes geradores no quesito coleta seletiva. Mas o que é que precisa ser feito? Precisa estar com o lixo sem estar contaminado, precisa estar bem separado, precisa estar com o PET no lugar do PET, vidro no lugar do vidro, papelão no lugar do papelão. E aí você vai entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos através do número 8384-6721. E aí você vai mandar as informações do seu estabelecimento, quantos dias você vai precisar e qual o volume que se precisa para que a gente faça essa coleta. Eu tive recentemente uma reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos, onde um webinário, o centro das discussões foi o grande gerador. Então, Caruaru sai mais uma vez na frente nesse quesito, principalmente na crise do metanol que a gente vive hoje no país, né? A gente sabe que esses grandes geradores, eles têm uma parcela de descarte de vidro. Então, quando você tem os grandes geradores na cidade, eles vão ajudar, porque eles vão dar destino corretamente a esses vidros, inibindo cada vez mais essa atitude criminosa, né? Salvando vidas. Então, Caruaru, mais uma vez, sai na frente nesse quesito, pelo fato de termos os grandes geradores controlados, e eles vão contribuir cada vez mais, dando o destino correto desses vidros. E é importante salientar, Vital, que tivemos esse prazo de 120 dias para regularização, né? E agora, esses contribuintes que ainda não fizeram o cadastro, que procurem se regularizar o mais rápido possível através da plataforma Undoc, para que não venha a ser penalizado, né? Então, já houve o prazo da lei, e é importante que todos os contribuintes que se encaixem nesse perfil de grandes geradores procurem o mais rápido possível se regularizar, para que a gente dê sequência ao processo. Perfeito, Otávio. A gente precisa ter essa questão compartilhada do lixo na nossa cidade, né? Então faz parte também, mesmo que você não seja um grande gerador, entra lá na plataforma caruaru.undoc.com.br, vai lá na aba de grandes geradores, faz o seu cadastro, porque a Secretaria de Serviços Públicos ela vai começar a notificar, dar um prazo, como diz a lei lá, 5 dias perante todo esse estabelecimento, e se ele não fizer esse cadastramento, ele vai ser penalizado financeiramente, infelizmente, pelo fato da demora, né, do tempo que a gente já vem uma série de entrevistas, um plano de comunicação que a gente tem, utilizando o CapCast aqui como ambientes como esse para divulgar cada vez mais sobre essa lei, e aí a Secretaria vai de fato percorrer os estabelecimentos para fazer essas notificações, esses que não fizeram ainda, esses retardatários. Então, aí a gente deixa aqui bem claro, né, que o prazo se encerrou agora dia 19 de outubro, mas aí a gente vai ter um prazo aí de 5 dias a mais, né, para que esteja sendo feito esse cadastro. Você que ainda não realizou o cadastro da sua empresa, a gente sabe por que esse assunto está sendo debatido no nosso ACAPcast, porque se é mais uma obrigação para o contador, não. Mas a gente sabe que a gente são as principais fontes de informação para os nossos empresários. Então, a ACAP, como associação, está conscientizando, né, os nossos associados, os nossos contadores, que inclusive os nossos escritórios de contabilidade precisa também realizar esse cadastro, né, porque a gente também trabalha, hoje em dia, não se trabalha mais com aquela quantidade de papel que a gente trabalhava, né? Isso. Mas ainda tem muitos escritórios, ainda a gente recebe muita documentação de cliente, ainda recebe documentação física, apesar que a gente tem a questão do arquivo, que a gente tem até os 5 anos, mas a gente também precisa fazer a nossa parte no nosso escritório. Então, você que ainda não cumpriu o prazo até o dia 19, a gente vai ter aí mais 5 dias para poder, que agora, como você estava me falando, será uma base de dados, né? E após esse cadastro, é que vocês vão começar a fazer a triagem, quem realmente é o grande gerador, quem não é, né? E após isso será notificado, após a notificação, a gente vai ter mais 5 dias, e se não cumprir esse prazo, estamos falando de lei, ela já está em vigor, e quando se fala de lei que a gente não cumpre, então vem a multa. Então, para que a gente não tenha mais esse tipo de preocupação, né? Então, o mais viável é que a gente entre em contato, onde é que qual a secretaria, onde fica o endereço de vocês, porque ainda existe gente com muita dúvida se é, se não é, né? A gente sabe que tem muitas empresas, que tem pessoas que não têm. Eu quero que você dê uma ênfase agora, também dê uma esclarecida nessa questão, que muita gente entende que vai ter que ter uma empresa terceirizada para estar fazendo esse... Sheila, é o seguinte, tema importantíssimo também. Inicialmente, quando você for fazer o cadastro, ele vai pedir lá a quantidade de resíduo que você gera. Então, se for um determinado escritório, por exemplo, que gera uma quantidade de papel
papel é reciclável, certo? Se você gera essa quantidade, entre em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, que a gente vai até o escritório, vai pegar também esse papel, que é essa questão A reciclar. prefeitura vai continuar fazendo, a gente entra em acesso se a gente descarta mais de 300 litros, né? Então entre em contato que vocês vão ter um dia específico para ir fazer aquela coleta. Isso vai depender muito da demanda, né? Se você tem uma grande quantidade e que a gente precisa passar diariamente, nós vamos passar diariamente. Mas existe aquele escritório que uma vez por mês, ou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é suficiente para que a gente possa pegar essa sua coleta. É só entrar em contato, organizar data e hora, a gente vai agendar tudo direitinho e vai até o seu estabelecimento lá. Mas é importante você fazer esse cadastro e lá na numeração você dizer a quantidade de lixo que você gera por dia ali no seu escritório. Mas se alguém tiver alguma dúvida, a Secretaria de Serviços Públicos ela está de portas abertas para receber qualquer cidadão, qualquer empresário, qualquer grande gerador que tenha dúvida. De 8 da manhã às 2 da tarde temos equipes especializadas lá, 2 grandes geradores, inclusive temos uma equipe de outros 2 secretários executivos lá, junto com a equipe de grandes geradores, para receber essas pessoas. A gente sempre está tirando dúvida lá. Então procura o Centro Administrativo 2, que fica ali no bairro Universitário, ali perto da promotoria. Entra lá, segundo andar, que nós vamos estar lá disponíveis para vocês, para tirar quaisquer dúvidas, ou seja, pelo WhatsApp, seja presencial, ou seja, de qualquer forma, indo até a prefeitura aqui de Caruaru, que a gente vai tirar as principais dúvidas, saber em relação a toda essa gestão do lixo. Vale salientar também que todo estabelecimento, ele precisa, que for grande gerador, ele precisa contratar essa empresa, que ela seja licenciada, junto com os órgãos aqui do nosso estado, CPRH, URB, porque a gente precisa entender para onde esse lixo está indo. Ou seja, o grande gerador ele é responsável pelo acondicionamento, pelo transporte e pela destinação final do seu lixo. Então, quando celebrar esse contrato com a empresa, essa empresa ela tem que ser licenciada, ela tem que estar com alvará de funcionamento e tem que estar com um contrato para a destinação do lixo daquela empresa. Então, tudo isso vai ser exigido nas nossas fiscalizações e principalmente para saber onde é que vai ser a destinação final desse lixo, que é o que importa para a gente não ter nenhuma surpresa de for pego qualquer tipo de empresa descartando de forma irregular. Vale salientar que a empresa que for pega descartando, a multa é severa em relação a esse descarte irregular, porque isso é uma atitude criminosa. Então é preciso que as empresas elas tenham um certo cuidado na hora de contratar essas empresas terceirizadas. E vale salientar também que o trabalho não para só aí, né? Vai ser feito um acompanhamento contínuo em relação ao tipo de lixo, a quantidade, todo esse processo junto a esses grandes geradores, né? Exato, Otávio. E já tive casos aqui em Caruaru de você ser grande gerador e começar a fazer a separação e você conseguir deixar de ser grande gerador. Então o município vai continuar pegando o seu lixo, o seu resíduo lá, que tem menos de 300 litros, junto com a coleta seletiva. Porém, tem que estar sem contaminar, tem que estar separado, bonitinho, para que coleta seletiva é um transporte. O lixo orgânico, aquele lixo molhado que a gente fala, é o transporte, são com os compactadores, aquele carro da limpeza. Vale também lembrar que a empresa que ela for grande gerador, ela não vai pagar a taxa de lixo dentro do IPTU. Não vai ter duplicidade de pagamento. Ou seja, se eu for grande gerador, eu vou pagar a taxa da prefeitura e ainda tirar meu lixo. Não é assim. Nós vamos tirar a taxa do lixo dentro do IPTU desses grandes geradores e ele vai ser responsabilizado pela questão da gestão do seu lixo. E voltando à questão ambiental, tivemos até alguns clientes que estão implantando justamente horta comunitária, a própria reciclagem e que provavelmente vão desenquadrar justamente dessa questão do grande gerador com essas práticas que, além de tudo, da economia, também vai ajudar o meio ambiente. Com certeza, talvez existem várias formas de você ajudar o meio ambiente, deixar de ser grande gerador e vai ter até casos que a taxa que você vai pagar vai ser bem inferior ao que você pagaria, por exemplo, dentro do IPTU. Então é só questão de gestão, né? A gestão daquele estabelecimento que for fazer, mas tem várias formas. Você tem compostagem para o lixo orgânico se precisar, você tem de destinação de alimento de animal, você tem destinação do vidro, do papel. Então todo o lixo é rico. Nosso lixo é rico, então assim, a gente precisa ter economia reversa, de certa forma, né? E seja ele pneu, seja ele
papel, seja ele vidro, porque nós precisamos destinar corretamente e fazer nosso papel enquanto cidadão caruaruense. Vitor, outro ponto que veio agora na minha mente, quando a gente tem aí a questão dos pequeno empreendedor individual, que são os MEIs, que aí entra a serralharia, entra o pessoal do vidro, o marceneiro. Então, tem muitos que ainda estão enquadrados como MEI. E a própria legislação diz que ele não tem essa questão de obrigatoriedade com o contador. Então, hoje contador, a gente é muito informativo para o nosso cliente. E como é que vai ficar esse CNPJ, que geralmente são aqueles que eles entendem por ser MEI, são empresários individual, não considera como empresa, porque às vezes só ele e algum parente da família. E como é que a gente vai chegar com essa informação? O que é que a prefeitura está pensando diante disso? Se já foi feito algum trabalho? O que é que a gente, como contadores, a associação também, a ACAP, pode fazer algum tipo de material, algum tipo de cartilha, se vocês já fizeram, de divulgação, porque a gente também tem aí a gente também está falando de um grande potencial que tem, né? Que eles também são geradores, e a gente vê que esse processo que está vindo agora depende muito de educação. É um processo muito educativo, que hoje a gente sabe que da fatia não é 20% que já tem essa conscientização. Você tocou em 3 pontos importantes, Sheila. Entre eles, a lei é bem clara, e ela diz que pessoa física ou jurídica, ela está enquadrada na lei. Independente de ser CNPJ ou CPF. Independente de qualquer situação, se você tem característica comercial ou industrial, seja ela qualquer, você está enquadrado na lei dos grandes geradores, né? Em relação à comunicação, quero mandar um abraço aqui para Tiago Azevedo, que é secretário de comunicação, e Laís, que sempre me acompanha, que está aqui, pelo fato de ter realizado um plano de comunicação voltado para os grandes geradores, onde nós temos um vídeo com questões bem didáticas, informando a população de como fazer o cadastramento, quem é grande gerador, quem não é grande gerador. Posso disponibilizar para vocês também, para replicar nas redes de vocês. Vamos sim, nós agradecemos. A gente deixa bem claro, né, de quem são esses grandes geradores e a responsabilidade. Outro ponto importante também é em questão da educação das pessoas, né? Nós já estamos com um plano de estudo junto com Caio Colasso, que é secretário de Educação aqui do município de Caruaru, onde nós vamos ter umas ações lúdicas e também gincanas, pontos importantes para educar as crianças, porque você sabe, né, a criança quando chega em casa, vai direto nos pais e fica, paiinho, tá errado isso, tem que fazer isso, tal, tem que fazer dessa forma e tal. Então, nós estamos com esse plano também nas escolas, para que a gente possa levar essa informação, para que os nossos filhos, netos, eles tenham esse papel também de agente multiplicador, mesmo que seja involuntário. Eles são multiplicadores mesmo. Exatamente. Então, nesse sentido, para a gente conseguir chegar em todas as etapas e gamas da sociedade, para que a gente possa deixar claro toda a forma de conhecimento em relação aos grandes geradores. A gente vê que aí a gente vem com a legislação nova, né, que já está em vigor, que é uma cultura que a gente vê que, como você mesmo falou, que Caruaru saiu na frente. A gente sabe que vai ter aí um grande desafio, porque aqui a gente tem a boa concentrabilidade, né, do polo têxtil, que a gente sabe que muitas pessoas ainda são CPF, não são grandes empresas. Hoje a gente vê que tem muita massa, né, da pessoa física, que a casa, a garagem de casa hoje é uma empresa. Então, a gente está preocupado também com essa situação, né? Porque hoje são muitos serviços terceirizados com esse pessoal, e a gente, quando vai andando, vai caminhando, a gente vê que existe esse descarte, né? Fica lá na rua. Como é que vai ser feito a abordagem para esse pessoal? Vocês já pensaram algo do tipo? Sheila, a forma correta de se fazer uma aferição e uma maneira mais simples que a gente está fazendo, esse saco preto que a gente tem de lixo, de 100 litros, por exemplo. Tanto pode ser 3 dele, como de 200, mais um de 100, como tem um de 300 litros também, para fazer essa questão. Então, assim, uma quantidade significativa, né, de lixo orgânico, quando a gente fala em 300 litros. E, por exemplo, o cidadão comum, ele não vai ser, o cidadão comum, a residência comum, ele não vai ser impactado com essa lei dos grandes geradores, porque a lei já diz, lei dos grandes geradores, estabelecimentos que geram comércio sobre esse tipo de qualquer função. Então, você que é
tem a residência comum, não será impactado de forma nenhuma essa lei. E o que a gente também teve muito diálogo com o prefeito Rodrigo Pinheiro foram os condomínios residenciais, que são os prédios residenciais. E a gente acabou postergando, passando um pouco mais para o dia 28 de fevereiro de 2026, para que eles pudessem se organizar entre categorias, nessa categoria, para que eles façam a gestão do lixo. Então, a partir do dia 28 de fevereiro de 2026, já no dia 1º de março, a gente também não começa mais a pegar esse lixo desses condomínios residenciais, né? Que a gente tem aqui uma grande concentração no Universitário, ali na Avenida Caruaru, na Avenida Brasil, na Avenida Portugal. Então, todos esses pontos aí são de maior concentração desses condomínios. Então, nessa parte aí, a gente vai dar até o dia 28 de fevereiro. Vale salientar também que os estabelecimentos que disserem que eles não são grandes geradores e forem grandes geradores, nós teremos uma fiscalização com 3 dias aleatórios, de forma que ninguém vai saber o dia que a gente está indo, e vai fazer a aferição desses 3 dias de lixo desse estabelecimento. Se caso for constatado que ele é grande gerador, ele será responsabilizado desde o dia de que a lei entrou em vigor, até o momento da fiscalização. Então é preciso também estar atento e usar da verdade perante a lei, porque a lei ela foi feita para ser cumprida e o município está justamente para fazer que ela faça valer a pena. Hoje, no município de Caruaru, a gente tem, as empresas que são grandes geradores, que vai ser obrigada a elas mesmas ter essa questão do descarte e ter essas empresas para fazer o recolhimento. Aqui a gente tem a questão de clínicas, dessas coisas. Geralmente a gente não tem em Caruaru, são serviços terceirizados que vêm de Recife para fazer essa coleta. Caruaru já tem uma lista, já tem uma relação de empresas que onde aquele a gente detecta que ele é um gerador de lixo e precisa contratar esse serviço? O grande gerador, ele pode entrar pelo site da CPRH, que são várias empresas credenciadas e licenciadas, e tanto a nossa autarquia aqui de urbanismo, a URB, ela tem toda essa lista de empresas autorizadas para fazer a gestão do lixo aqui em Caruaru, inclusive já tem algumas rodando. Vale salientar que é preciso ter toda essa documentação. Nós publicamos no Diário Oficial recentemente um chamamento para que essas empresas que forem fazer a gestão do lixo aqui, elas se apresentem com a licença ambiental, com o alvará de funcionamento e com a destinação do contrato corretamente, para que essas empresas elas não sejam lesadas. E também em parceria com o PROCON aqui em Caruaru, nós vamos continuar a fiscalização para que não haja nenhum tipo de aumento abusivo perante a lei, para que aquela oferta, procura, não acabe. A gente sabe que vai aumentar, né? Porque hoje a gente tem algumas empresas que são específicas, né? Exato. E a gente sabe que não tem. Isso, inclusive, foi uma demanda que até a gente recebeu, porque tem pessoas que estão querendo fazer essa parte de legalização e tinha essa questão do aumento, não sabiam se essas empresas realmente estão credenciadas, se estão licenciadas, porque aí essa dúvida também. Pronto, eu vou e contrato essa empresa. Então, a partir do momento que eu faço o contrato, faço minha prestação de serviço, e se ela não é credenciada com a CPRH, e não está fazendo o descarte correto, eu como empresário vou ser penalizado? Veja. Que na tese seria ela, né? Sim, veja. Na medida que você contrata essa empresa, ela vai gerar um ticket de balança, de peso e de destinação. Então você vai ter que pegar com a empresa esse ticket da destinação correta que ela está fazendo. Porque a gente vai bater com o seu lixo, com o seu estabelecimento, com o seu horário. Então, aí a empresa que apresentar a gente vai ter que ter o horário, o estabelecimento. As duas têm que bater a informação. A gente tem que bater a informação, porque se uma tiver divergente da outra, de quantidade de peso que a gente fez a aferição, da quantidade de peso que você está levando para a destinação correta do que a empresa tem, aí você está cometendo um crime. Uhum. Então, aí você vai ser punido. Mas, quando essas 3 conseguem conciliar, não tem como o lixo não estar indo para o local correto. Então, nisso nós pensamos, esses compactadores dessas empresas terceirizadas que estão instaladas aqui em Caruaru, elas terão que ter os compactadores de cores diferentes do município. Foi uma preocupação nossa também, para que eles sejam outra cor e deixando com os dizeres grandes geradores de lixo. Isso para facilitar a nossa fiscalização, para não ter duplicidade de pegar lixo, nem eu estar pegando lixo dos grandes geradores, e nem tampouco o município está colocando lixo na questão dos grandes geradores.
para ter ou um ordenamento da questão da gestão do resíduo aqui no município. Nós vamos estar atentos a todos os detalhes, já iniciando essa lei que começou no último dia 20 de outubro. Então, só pontilhando, então aquela empresa que é um grande gerador, que já tem sua empresa terceirizada para fazer esse tipo de serviço, as documentações têm que estar das duas alinhadas e ela tem que ter uma adesivação, alguma observação que ela já faz esse descarte com uma empresa terceirizada e no momento do cadastro eu já tenho que mandar essas informações e os certificados dessa empresa terceirizada para vocês, para que não haja esse tipo de fiscalização e também não gere uma cobrança indevida ou uma obrigação indevida. Perfeito, é isso? Exatamente. Elas vão bater todos os segmentos, né? Vai bater a sua pesagem, você enquanto grande geradora, a empresa que está pegando o seu lixo, a destinação final e ainda os dados de onde você está deixando, com o município. Então, todos esses caminhos, eles vão ter que se encontrarem e não ter nenhuma divergência. Porque se há divergência, aí alguma irregularidade e aí vai ter uma fiscalização mais efetiva, nesse sentido. Mais efetiva. Que na realidade, hoje em dia, a gente vê, né, Otávio, nos outros órgãos, que a gente anda com muito déficit de auditores, de fiscalização, então hoje é tudo feito de maneira digital. E eu acredito que também não tenha tido tanta essa importância por a gente achar assim, está mandando pelo protocolo digital, não vai haver a inspeção física. Né? E aí deixa-se bem claro, está bem claro que vocês vão estar na rua, vocês vão estar fazendo essa fiscalização. O grande é a importância da gente já estar preparando essa documentação, está sendo feito esse cadastro para que não seja pego de surpresa com a fiscalização de vocês. Né? E eu acredito que também é um problema que às vezes quando chega algum tipo de fiscalização, já diz logo, a gente não vai atender porque não tem autorização, não tem isso. E hoje a gente sabe que a gente cai em muito golpe. E tem muitas pessoas se passando pelos órgãos, né, públicos para dar golpe nas empresas, assalto, essas coisas. Inclusive, essa semana, até a Receita Federal, a página da gente, pediu para que a gente compartilhasse, porque estava havendo muita questão de golpe se usando por funcionário da Receita Federal com as fardas. Então, como é que vai ser feita a abordagem de vocês? Como vai ser feita essa sinalização? Para que quando vocês cheguem na porta dessas empresas, não tenha também esse tipo de constrangimento, né? A gente tem essa preocupação também, Sheila. Todos os nossos fiscais, eles estão devidamente credenciados, estão com o colete de fiscalização da prefeitura, eles estão com o crachá da prefeitura e estão com toda a documentação pertinente à lei, porque eles foram incluídos junto ao diário oficial do município, com os nomes divulgados, para qualquer pessoa que tiver dúvida, fazer o comparativo da documentação do fiscal que está na sua porta com o diário oficial, com crachá, com o colete. Então, assim, o carro vai estar adesivado com o carro da prefeitura. Então são todos esses elementos que vocês têm que pensar para que não acontecesse esse tipo de golpe. Mas, caso tenha alguma desconfiança, pode entrar em contato com a secretaria de forma urgente, para que, ou entrar em contato com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, para segurar esses fiscais, seja eles de fato que sejam da prefeitura ou sejam golpistas, para que a gente possa chegar lá e fazer de fato, saber se realmente é da prefeitura ou se não é, mas a gente também está atento nesse quesito. Porque hoje é o que a gente vê muito, né? Isso. Então tem que ter essa preocupação, né, Otávio? Perfeitamente. E lembrando mais uma vez, né, que é a importância do cadastro, né, e para que o processo possa continuar e o monitoramento que vai ser feito, né, para quem já fez o cadastro, viu que realmente é a documentação, o contrato que os grandes geradores estão finalizando junto às empresas prestadoras de serviços. Então aí já dá uma segurança para quem está executando todo esse processo e para que a prefeitura possa dar continuidade aí no monitoramento. Sem dúvida nenhuma, né? São pontos que a gente, desde o início, né, da criação da lei, nós nos preocupamos para tentar também ter o máximo de segurança para os grandes geradores, o máximo de segurança para o município, e que essa lei, eu tenho certeza que ela vai ser um divisor de águas para Caruaru, né, um divisor de pensamento, um divisor de educação para o nosso povo. Então, na medida que você consegue ter uma gestão compartilhada dos resíduos do município, sem dúvida nenhuma a gente vai ter uma cidade mais limpa. O turista que vem a Caruaru,
ele vai sair falando melhor da nossa cidade, o próprio caruaruense vai ter mais ainda orgulho de estar falando da sua cidade para fora de Caruaru. Então, tenho certeza absoluta de que vai ser um divisor de águas para Caruaru de forma muito positiva, para que a gente possa também dar dignidade aos catadores que faz parte da associação, dar dignidade também a essas empresas e associações que trabalham com esse tipo de reciclagem, porque quando você contrata essas empresas, elas vão ter mais equipamentos de segurança, EPIs para os catadores, elas vão ter um direcionamento melhor desse lixo para evitar a série de coisas que a gente tem de dificuldade de meio ambiente, de até crise do metanol, enfim, toda essa gestão é importante do lixo aqui em nosso município. Aí, Vital, só ressaltando, quero que você deixe apesar que a visão está bem clara para a gente, mas a gente sabe que a divulgação, da maneira que foi de início, então gerou muita repercussão negativa, e quando a gente sempre diz, por isso que a gente abre o espaço para que converse, para que seja esclarecido, que não é uma nova legislação, não é uma nova lei que está chegando no município de Caruaru, para que seja mais uma fonte arrecadadora, né? Então, a gente vem aí que foi feito um trabalho de educação, foi feito um trabalho de divulgação, você está aqui sempre de portas abertas para esclarecer, então que você deixe também enfatizado para os nossos contribuintes, né, que não é mais uma ferramenta para uma máquina pública. Sim. É o pensamento, né, como você disse, Caruaru está sendo a primeira cidade do estado de Pernambuco, do interior de Pernambuco, que está à frente fazendo esse tipo de incentivo, que a gente vê as crises que a gente está tendo mundial também, que faz parte também dessa má educação que a gente tem com o descarte do lixo, né? Isso, sem dúvida nenhuma, né? E nós não criamos a lei do nada, né? Ela é uma lei baseada, federal. É uma lei que vem lá do Congresso para que os municípios sigam. Claro que os municípios eles vão se adequar à sua realidade, né? Cada um, que você tem hoje um município como Caruaru de 400 mil habitantes, mais uma população flutuante de 1,5 milhão de pessoas, dependendo do dia. Então, a realidade de Caruaru é diferente da realidade de São Caetano, de Agrestino. Então, exatamente, cada cidade ela tem sua realidade, ela tem sua visão de gestão de resíduo, e Caruaru, baseado nessas duas leis nacionais, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a do Marco Legal de Saneamento, nós criamos a nossa lei municipal e nada mais que estamos atendendo aos órgãos de controle aqui do estado de Pernambuco, que é o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público. Tive várias reuniões junto com o Ministério Público aqui em Caruaru, doutora Jeane, muito atenciosa e também recomendando ao município que faça essa gestão. Caruaru não é mais uma cidade pequena, a gente não pode pensar mais como Caruaru uma cidade pequena, é uma cidade gigantesca, é uma metrópole, é um pensamento grande que se tem que ter em Caruaru, e Caruaru não tem mais espaço para piquenês, para picuinha, para essas coisas que estão sendo geradas e disseminando fake news, coisas mentirosas sobre a lei. Então é preciso esclarecer esses pontos de que, de fato, a residência comum ela não será impactada de forma nenhuma. Nós vamos continuar com o serviço de coleta aqui em Caruaru, muito pelo contrário. Quando você consegue ter uma gestão desse resíduo aqui no nosso município, nós vamos ter mais dias, mais horas para passar nas periferias, nos bairros afastados de Caruaru. Nós vamos conseguir atender a zona rural de forma mais eficiente. Então essa lei só veio beneficiar o caruaruense, veio beneficiar de quem usufrui dessa lei aqui no nosso município. Então, a gente encerra aqui mais uma edição do nosso Capcast. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Otávio, Vital. Então, eu quero que você se despeça aí, deixando mais uma vez, enfatizando onde a gente vai poder, o WhatsApp, o Instagram, essa questão para que a gente possa estar lá. E só mais uma pergunta. Hoje, na cidade de Caruaru, pronto, eu quero descartar, eu quero mandar para a associação, se já tem projetos, eu sei que tem alguns projetos da prefeitura de coleta seletiva e que com isso a gente sabe que a demanda vai aumentar, se tem algumas pessoas que já fazem esse tipo se ela pode, porque também vai gerar um comércio, né? A gente sabe que o descarte de lixo se descarta muito e você fazendo também esse tipo de serviço gera um comércio, gera emprego. Se a prefeitura também está pensando também nessa demanda que a gente vai ter, qual a visão, assim, se teria, né? Existem várias formas, Sheila, de você destinar corretamente a sua coleta seletiva. Uma delas
é você ir até os nossos ecopontos que nós temos em Caruaru, um ali no Fernando Lira e outro no bairro Universitário, onde a qualquer momento você pode pegar a sua coleta seletiva, a sua separação e destinar lá corretamente, de forma, o horário que vocês quiserem, que acharem mais conveniente. Outra forma são as associações que nós temos aqui de Caruaru, a Associação de Catadores, temos o Transforma Caruaru, que nós temos uma parceria muito importante com a Cris Magalhães, que faz parte do Transforma Caruaru, não só no São João de Caruaru, mas em todos os eventos, que o município de Caruaru também é um grande gerador. Então, desde o São João do ano passado, nós já estamos fazendo a nossa gestão do nosso próprio lixo, é tanto que eu começava a limpar o Pátio do Forró, assim que terminava os shows, a gente já começava a limpar o Pátio do Forró para dar exemplo dentro de casa de que esses grandes geradores, tanto o do município de Caruaru, como de forma geral, eles precisam fazer a gestão do seu próprio lixo, né, do seu próprio resíduo, da sua própria separação, seja ela de qualquer forma. Então vocês têm todas essas opções para escolher, para destinar corretamente. Vou salientar aqui também, tocar outro ponto aqui importante. Nós temos um projeto chamado Cata Treco, na Secretaria de Serviços Públicos aqui de Caruaru, que é aquele que você tem a sua geladeira velha, seu fogão velho, seu móvel que você não utiliza, um guarda-roupa. Que o povo tem mania de descartar na esquina de casa, nos rios, nos canais que ainda tem as pontes, né? Exatamente. Então, partindo desse pressuposto, é só entrar em contato com a Secretaria de Serviços Públicos através de 8384-6721, agenda lá seu horário, que nós vamos até a sua residência, nós vamos pegar esse material lá, para que a gente possa recolher, reaproveitar e dar destino às pessoas que realmente precisam. Claro, vai ter aqueles imóveis que não são utilizados, que a gente vai dar o destino corretamente, mas tem uns que são reaproveitados, aquele que está simplesmente com um trincão, com um quebrão, que a gente reforma, pinta e dá destino corretamente. Então, são essas formas, e ainda você pode entrar em contato com a secretaria, que nós vamos até o estabelecimento para recolher a sua coleta seletiva. Então, são um leque de oportunidades que vocês têm para fazer a gestão do lixo. Não tem desculpa dizendo que não tem forma correta de destinar o seu lixo, o seu resíduo e a sua coleta seletiva. Muito bem. Agradecer aí a Vital, a participação, e nos colocar à disposição, né, Sheila, enquanto contadores, para o que a gente puder contribuir, tanto junto aos grandes empresários e todos os grandes geradores, digamos assim, para que a coisa funcione da melhor forma possível. Quero agradecer o convite, Sheila. É uma associação tão importante que a gente tem aqui de contabilistas em Caruaru, em todo o agreste de Pernambuco. Quero agradecer você, Otávio, também pelo contato. Assim que o prefeito Rodrigo Pinheiro determinou que eu estivesse aqui de pronto, eu já atendi, porque a gente precisa de fato esclarecer cada vez mais sobre a lei dos grandes geradores, e são ferramentas como essa, desse ACAPCast, que é importantíssimo para que a gente possa ter um canal de divulgação direto com cada segmento, seja ele do condomínio residencial, seja ele empresariado, seja ele da Associação de Contabilistas. Então, de forma geral, eu quero dizer que estamos de portas abertas na Secretaria de Serviços Públicos para tirar quaisquer dúvidas que se tenha aqui no município de Caruaru, seja ele dos serviços que a gente tem, dos inúmeros serviços que nós temos na Secretaria de Serviços Públicos, como capina, retirada de entulho, iluminação, cemitério, rios e canais. Então, são muitos os serviços que nós temos para oferecer à população caruarense. Nós temos o Prefeitura na Porta, que é de fundamental importância. Criamos esse ano, onde nós levamos todos os serviços da CESP para determinado bairro, e hoje nós estamos no bairro das Rendeiras, finalizando lá um sucesso. E foi a semana, projeto. Não foi? Eu vi. Exatamente, continua sendo um sucesso esse projeto, e nós vamos seguir continuando, prestando contas ao cidadão caruaruense, porque afinal de contas, você ser servidor ter um dom de servir as pessoas. O nome já bem diz, né? Tem que servir a população caruaruense, e estamos de portas abertas para qualquer serviço que o cidadão caruaruense precisar. Estamos à disposição. Muito obrigado, Otávio e Sheila. Nós aqui agradecemos, finalizando o nosso ACAPCast, e gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui no Porto Digital,
com essa nova, vocês estão participando aqui, a gente retorna nossa gravação de Casa Nova, com estrutura super grandiosa, super bem equipada, e foi uma soma muito grande para a nossa gestão atual, essa portabilidade que a gente teve de fazer o nosso Capcast, que a gente traz vários temas, vários assuntos, e você, nosso associado, manda nas nossas redes sociais qual o assunto que vocês pretendem estar abordando, porque aqui a gente está com a parceria, a prefeitura é nossa parceira, hoje a gente consegue ter um contato muito bom, isso é muito importante, né? A gente já recebemos aqui a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, então essa soma que faz o diferencial e que faz as coisas acontecer e tirar muito fake news que é gerado, né? Tanto na parte do contador, do empresário, dos órgãos. Então a gente agradece e ficamos por aqui e aguardem mais uma edição do nosso Capcast.